Eu vou pegar um gancho seu e só levantar alguns dados aqui que são esclarecedores. Se a distribuição de renda do Brasil assim é bem ruim, a distribuição de dividendos da Petrobras é excelente. A Petrobras distribuiu esse ano 37 bilhões de reais. 37 bilhões. Imagino o que dá para fazer com isso. E essa distribuição, ela foi 80% para fora do país, em que nem imposto ela pagou aqui. Desses 80%, uma grande parte, aí eu não vou saber a porcentagem, mas uma grande parte, são de brasileiros que têm offshore nos paraísos fiscais. Então ele pega o dinheiro daqui, tira daqui, tira do país, sem imposto, sem nada, e vai entrar nos paraísos fiscais do mundo inteiro. Então a gente está sendo vilipendiado assim claramente. O golpe de Estado ele tem uma cara que não foi só um golpe para remover a presidenta Dilma. A minha pergunta aí para o Fernando é como é que então a gente faz essa discussão com a sociedade para elevar a consciência sobre o que está acontecendo, ainda considerando também o fenômeno das redes sociais e da individualização também da política, né? Da coisa que é solitária, né? Como é que a gente enfrenta esse desafio? Olha, tem um ditado, né, que fala assim, que só se aprende no amor e na dor. Eu acho que o povo brasileiro hoje, infelizmente, está aprendendo pela dor o que é você ter um país que não tem um projeto de nação. Durante os governos do presidente Lula e da presidente Dilma, ao contrário do que o Ciro Gomes fala, a gente tinha um projeto de nação. O nosso projeto de nação ele era ancorado em toda a cadeia do petróleo, do pré-sal. E é por isso que o golpe foi todo baseado nas estruturas da Petrobras. Então, a Lava Jato ela foi toda em função de criminalizar não só o PT, como a Petrobras. E aí você vender essa empresa que é de uma importância estratégica tremenda para qualquer projeto de nação. Então, eu quero lembrar vocês que tem uma coisa que é muito elementar. Toda nação hoje, todo país tem um projeto de nação. O Brasil hoje é um dos poucos que não tem nenhum. Aliás, se tem, esse do Bolsonaro, que é transformar o Brasil numa grande fazenda, né, de produção de coisas agrícolas e uma grande mineradora. Né? A gente fica com todo o impacto ambiental de todas essas atividades e nada sobra para nós. Mas vamos falar especificamente do que é a energia no século XXI. Então, o produto interno bruto, o produto de tudo aquilo que a gente produz, ele é resultado principalmente de um tripé, que é mão de obra, energia e matéria-prima. Isso em uma economia industrial. A gente sabe que está numa economia pós-industrial. Mas quando você pega uma nação que perde o controle da sua matriz energética, que é, no caso do Brasil, a Petrobras e a Eletrobras, a gente perde a capacidade de dirigir o nosso desenvolvimento. O que significa isso? A Eletrobras está a ponto de ser vendida. A empresa de energia do Brasil está a ponto de ser vendida. E a Petrobras, eles querem vender sempre vinculando o produto da Petrobras ao dólar. O que significa isso na prática é a perda da competitividade da economia brasileira perante o mundo. Porque você vai ter uma energia aqui dolarizada que é tão cara quanto a energia do Japão. O japonês vai pagar 1 litro de gasolina, o Japão não produz 1 litro de petróleo. Qual a diferença da economia japonesa, que não produz nada de petróleo, e na economia brasileira, que é autossuficiente de petróleo? Com uma Petrobras estatal, com uma Eletrobras estatal, o governo determina isso e nós podemos ter uma energia barata e termos competitividade no mercado internacional. Competitividade significa emprego. É isso, significa qualidade de vida para o seu povo. Agora, quando você vendeu tudo e dolarizou tudo,
nós não temos mais nenhuma vantagem competitiva perante o mundo em relação ao Japão, por exemplo, em relação a qualquer país. Então, a privatização não só da Petrobras, mas da Eletrobras, ele também é um projeto de colocar o Brasil sobre um cabresto, de colocar o Brasil com o seu potencial de desenvolvimento lá embaixo, né? Porque nessas três coisas, matéria-prima, o Brasil tem tudo, não falta nada. Tudo que é matéria-prima que você pode entender para a indústria, o Brasil tem. Mão de obra, nós também temos. E energia também. Então, o Brasil, com 200 milhões de habitantes, pode produzir tudo aquilo que ele quiser. Ele só não produz porque nós não temos soberania. E quando a gente não tem soberania, nós não temos desenvolvimento social. Então, acho que o grande desafio, Ricardo, é a gente ofertar à população esse tipo de informação. Acho que ficamos devendo também na área da cultura. É preciso que a gente saiba exatamente o que é a cultura brasileira, a gente voltar a ter a cultura pulsando. Depois de Bolsonaro e também pandemia, a cultura ficou lá embaixo, os nossos artistas estão olhando para baixo, estão sem esperança. Então eu vejo esse Brasil do futuro tendo que retomar as suas rédeas, as rédeas do seu desenvolvimento. Então, há muito o que fazer, porque essas estruturas de poder não são só eleger um presidente da República que a gente desmonta todas elas. Então, a gente precisa de uma forte representação no Congresso Nacional e também de uma forte representação na Assembleia Legislativa, porque o São Paulo é um estado, é um país por si só. Então, tudo aquilo que acontece aqui tem reflexo no Brasil. Então, São Paulo soberano, Brasil soberano, isso significa pura e simplesmente qualidade de vida e oportunidade para as pessoas. Então, eu acho que é importante a gente levar essa palavra, que não é uma palavra até ideológica de socialismo, mas sim de inserção do Brasil no mundo capitalista, né? E aí, eu acho que isso que falta. Acho que falta esse tipo de educação e a cultura para a gente educar o povo para se libertar, o povo por ele mesmo. Perfeito, Fernando. Desculpa se quando a gente começa a falar dessas coisas, a coisa começa a embaralhar e é difícil a gente dar uma linha que fique fácil das pessoas entenderem.